A última questão do simulado falava para a gente determinar o fluxo de calor que passa através da parede cilíndrica ilustrada abaixo da seguinte maneira. Então tem um esqueminha aí, parece um rocambole, né? São várias superfícies, várias camadas cilíndricas sobrepostas. E ele dá alguns parâmetros aí. Por exemplo, lá na parte interna do cilindro, que é essa região aqui, ele tem um certo coeficiente de película H1, tem uma temperatura característica do fluido que passa lá. Lá fora também tem um certo coeficiente, uma certa temperatura, e aí, devido a essa diferença de temperatura, há um fluxo de calor passando por essas superfícies. E sobre isso, nós temos que responder algumas perguntas. No caso da letra A, ele só fala para a gente desenhar o circuito térmico equivalente, evidenciando as resistências térmicas em cada região da parede. Olha, o circuito térmico equivalente ele é bem tranquilo de fazer, porque essas paredes todas aqui estão em série, e uma vez que elas estão em série, as resistências também estarão em série, e é bem facinho de desenhar. Eu já vou fazer isso aqui nessa outra folha. Então ele parte lá de uma temperatura interna que ele chamou de T infinito 1. Aí até chegar na primeira superfície, a gente tem uma resistência de convecção que eu vou chamar de conv, Rconv. Depois tem condução em uma das paredes do cilindro, conde de condução. Depois tem mais duas camadas por onde ocorre conduções. Então, condução também. Tem 3 camadas, então tem que ter 3 conduções. E depois convecção de novo para o fluido que ele chama de T infinito 4, a temperatura do mesmo. Então, como as regiões de condução é A, B e C, nada mais natural do que chamar RA, RB, RC de condução. E aqui não pode esquecer de convecção, porque é a última camada. Então, esse circuitinho está representado aqui, né? Esta região é de convecção, condução, condução, condução e convecção novamente. Então, todos ali representados. 1, 2, 3, 4, 5 resistências, letra A. Ele pediu para evidenciar todas as resistências nesses caras aí, né? A gente viu em sala que ela era 1 sobre H vezes A. Como eu estou interessado nessa convecção da superfície interna, vou chamar de R de convecção 1 e a lá de fora eu vou chamar de R de convecção 4. Só para os índices ficarem aí legais. Então ela aparece 2 vezes, e aí o valor dessa resistênciazinha a gente já viu que ela é calculada dessa maneira. Lembrando aí que isso vale tanto para a parte interna quanto a externa do cilindro, porque ambas estão sujeitas à convecção. Nesse caso, H4A4. Só para coincidir com os índices, né? Então as de convecção já estão representadas. Ó, T4H4, T1H1. Então estão em termos aí das coisas que deram. No cilindro a gente sabe que a área superficial por onde o calor passa é o perímetro, que é 2πr, vezes o comprimento. E aí a gente pode dar uma melhorada nessas resistências de convecção e escrever em termos dessas áreas aí. 2πr1, que é o raio mais interno, na região interna, vezes o comprimento, vezes H1. E nesse caso, de convecção, na superfície 4, fica sendo 1 sobre 2πr4 vezes L vezes H4. Então estão evidenciadas aqui as resistências de convecção e de condução. Para quem não lembra, eu vou recordar aqui como é que faz para calcular, que aparece aí nas camadas cilíndricas. Olha só, se a gente tinha uma determinada camada cilíndrica, com raio 1 e raio 2, por exemplo, essa região cilíndrica é a região por onde o calor vai passar.
Então a gente podia usar a lei de Fourier, que falava que o fluxo de calor era igual a menos K vezes A dt dr, agora em coordenadas cilíndricas. Então essa área por onde o calor passa, como o raio aumenta, ela também vai aumentando. Então, para cada raiozinho, a gente tem uma área diferente. Lembrando que a área do cilindro, a área superficial, obviamente, é o perímetro 2πr vezes o comprimento. O problema fala que o comprimento é L. Aí a gente pode isolar as variáveis aqui, que dividido por 2πlk dr sobre r, e do outro lado menos dt. E integra dos dois lados, de R1 a R2. E aqui, vamos supor que nessa temperatura fosse um T1 e nessa daqui um T2. Integraríamos de T1 a T2, só para descobrir a expressãozinha aí. Esse lado aqui fica muito fácil porque fica menos T2 menos T1. E aí eu posso escrever como T1 menos T2, distribuindo menos aqui, né? E integral de 1 sobre r dr é o logaritmo de r. E se a gente aplicar nos extremos, fica fluxo sobre 2πlk ln de R2 por R1. Isso igual a T1 menos T2, que a gente chama de ΔT. E pela analogia elétrica, a gente sabe que, por exemplo, o potencial é igual a resistência vezes corrente. Potencial, quem faz o papel é a temperatura, variação de temperatura. Corrente, quem faz o papel aqui é o fluxo. Portanto, esse indivíduo aqui é a nossa resistência térmica, no caso de cilindros. Então, a resistência de condução vai ter essa cara aqui. 1 sobre 2πlk vezes ln de R2 sobre R1. Então, em cada uma das camadas anteriores, a gente vai ter uma condução diferente, raios diferentes. Para cada uma delas, a gente vai ter uma equaçãozinha daquela, do tipo resistência aí para cada uma dessas camadas vai ser 1 sobre 2πlk. Para cada uma isso varia, esse K varia, por isso que eu pus o índice I, pode ser A, B ou C, ln de R I sobre Ri menos 1. Reparem que se fosse o caso da primeira camada, que seria nessa daqui, seria ln de R2 sobre R1. Nesta camada aqui, nessa aqui peraí. Nessa daqui, nessa camada, seria ln de R3 sobre R2. E nessa daqui, ln de R4 sobre R3, que iriam aparecer ali na expressãozinha da condução. Beleza? Então a gente tem todas as resistências, tem todas os desenhinhos bonitinhos e a letra A encerra por aqui no problema. Depois ele fala para determinar a resistência equivalente do circuito. A resistência equivalente do circuito, como está em série, as camadas como estão em série, é bem fácil de determinar, que é só somar todas elas. Resistência equivalente em série, a gente viu que era a soma de todas elas. Mesma coisa da eletrônica. Então a gente tinha que somar e apareceu uma de convecção, 2π R1L H1. Isso aqui é a resistência de convecção. Aí depois eu somaria com uma de condução, 1 sobre 2π. Eu vou pôr o 2π L em evidência nas de conduções, porque aparece em todos. E aí eu coloco somente lá dentro 1 sobre Ka ln de R2 sobre R1. Aí a outra vai ser 1 sobre Kb ln de R3 sobre R2.
E a terceira, 1 sobre KC, deixa eu melhorar isso aqui, ln de R4 sobre R3. E não posso esquecer que ainda tem mais uma convecção lá na última superfície externa, que é 1 sobre 2π R4 L H4. Então a resistência equivalente é isso aí. Isso tudo aqui. Certo? Poderia colocar, sei lá, 2πL também em evidência para todos. Os termos aí, vou fazer então aqui para ficar mais bonito. Resistência equivalente, para ficar um pouco mais simplificado. 1 sobre 2πL aparece em todo mundo. Então, 1 sobre R1H1 mais 1 sobre KA-LN de R2 sobre R1 mais 1 sobre KB, pus maiúsculo, né? KB, LN de R3 sobre R2 mais 1 sobre KC, LN de R4 sobre R3 e somo ainda 1 sobre R4 H4. Então tá aqui. Essa é a resistência equivalente do nosso circuito. Tá tudo em termos literais, mas uma vez que você conhece todas essas informações, né, essas L, R, as condutividades, etc., você substitui aí, você tem a resistência equivalente. E na letra C ele pede para a gente calcular o fluxo, só para indicar como seria o fluxo, né? Então, através da analogia elétrico-térmica. Isso é bem simples, uma vez que a gente já determinou todas essas coisas. Como a gente viu, na eletricidade a diferença de potencial era igual a RI, dado aí pela primeira lei de Ohm. E no caso dos circuitos térmicos, a gente comparava com ΔT igual a resistência equivalente vezes fluxo. Então, uma vez que a gente já sabe a resistência equivalente, que está indicada aqui na letra B, essa expressão um pouco grande, basta substituir aqui e isolar o fluxo de calor. Se a gente conhece a variação de temperatura, que também é pressuposto sabido, a gente sabe que o fluxo então vai ser exatamente ΔT sobre R equivalente. Essa é a resposta do item C. E aqui a gente acaba com a correção do simulado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários, podem me mandar e-mail, aqueles que são meus alunos. E é isso. Não esqueçam de rever os conceitos fundamentais como difusidade térmica, as condutividades, todos aqueles conceitos que a gente discutiu em sala. Revejam bastante as equações, a equação da difusão, essas coisas que sempre são muito úteis aí para resolver problemas teóricos e práticos. É isso, até mais.